eu tinha uma história com a minha mãe biológica que eu não entendia muito bem o porquê, mas depois a gente começa a entender que não é uma coisa, não foi porque meu pai abandonou minha mãe porque ele quis, ele foi porque... E eu nem tenho contato com meu pai, assim. Eu simplesmente entendi que tinha alguma coisa maior, assim, acontecendo. E que minha mãe não me criou do jeito que ela me criou, que, tipo, a gente não tem contato, a gente não tem afinidade. Mas não foi de propósito. Foi alguém que pensou ou que não teve política pública e foi isso, assim. Porque minha avó veio do interior e aí minha avó não tinha condições, ficou com meu avô. Aí minha mãe já não tinha um atrito com a minha avó, já não tinha esse contato de mãe e filha. E ela começou a sair, aí conheceu meu pai, que eles usavam droga junto. E aí teve minha irmã, minha filha, e foi assim. E aí eu entendo que a vida funciona dessa seguinte forma. Independente de tudo que passou, você tem que pensar em você, para que você pensando em você, você consiga pensar nos outros. É engraçado que você tem que ser egoísta para você conseguir compartilhar o que você sente. Eu entendi que quanto mais eu pensar em mim, mais eu vou conseguir ajudar os outros. Como que é muito engraçado, mas funciona dessa seguinte forma. Eu tinha vários amigos assim, muito mais talentosos que eu, onde a gente morava no patronato e na chácara Meninas e Quatro Pinheiros onde eu morei, que eles pensavam muito em ajudar, muito em ajudar os outros, assim. E aí chegaram uma forma, e também muito rápido, assim, mas chegou um momento que eles começaram a pensar assim, que eles não estavam conseguindo ajudar ninguém, mas eles não estavam nem ajudando eles. E aí as pessoas se perdem, porque elas começam a pensar no por que aconteceu comigo isso, ao invés de pensar no que eu vou fazer. E aí elas começam a pensar assim, eu preciso ajudar muita gente, e no final elas não conseguem se ajudar porque elas não estão pensando no agora. Então toda vez que eu acordo, eu penso em fazer o melhor pra mim, porque eu sei que tem muita pessoa me olhando assim. E cada vez, tipo, cada lugar que eu conquisto, cada lugar que eu ocupo, eu fico muito feliz. Quando a gente foi pro Festival de Cinema no Rio de Janeiro, e aí o Matheus e a Maria, eles foram pra uma batalha com os amigos que a gente conheceu no Rio de Janeiro, e eu fiquei com o Ali e a gente foi jantar. E aí, em certo momento, a gente tava na zona sul do Rio de Janeiro, tava o Ali Muritiba, o Jandir, mais algumas produtoras lá, e aí bateu esse choque de realidade, assim, eu entendi que eu tinha saído de um lugar onde ninguém acreditava em mim, onde realmente só eu acreditava em mim, e eu tava na zona sul do Rio de Janeiro jantando com uma galera muito foda do cinema, assim. E aí eu comecei a pensar na minha vida, e aí no dado momento eles me fizeram uma pergunta e eu comecei a falar da minha vida, assim, eu não conseguia terminar porque eu só conseguia chorar, assim. Eu comecei a lembrar desses meninos mais talentosos que eu comecei a falar, assim, que hoje já não estão aqui. Por quê? Porque em dado momento eles precisaram optar entre comer agora ou procurar um trabalho, mas eles não têm como procurar trabalho, porque eles não têm dinheiro para pagar uma passagem para ir fazer uma entrevista, então eles optaram em entrar pelo crime. Mas a gente sentava junto e eles falavam, eu quero inspirar e ajudar muita gente. E no final eles me inspiraram, entendeu? Então toda vez que eu saio e vou fazer um trabalho, onde 90% das vezes, recentemente eu acabei de gravar um comercial para Boticário, 90% do elenco, 90% do elenco não, porque só tinha eu e outra menina negra no elenco do comercial, e a produção toda branca, assim, todo mundo. E aí a gente entende como é que é difícil, assim, como é que você vai se inspirar se você não tem ninguém quem se inspirar. A minha geração de ator, assim, eu tenho 23 anos, aí a gente... Filme na Sessão da Tarde, filme brasileiro, Xuxa. A inspiração que eu tinha, assim, de criança, Mussum, assim, mas era um preto que ficava bebendo na televisão pra fazer coisa engraçada pros outros. E aí depois começou a surgir Lázaro Ramos, Thaís Araújo, e aí começou a melhorar um pouco, assim, mas você vê que era muito distante porque era muito pouco. E aí quando eu comecei a estudar pra ser ator, eu entendi que a gente precisa se inspirar muito neles. Mas eu já tinha minhas maiores inspirações, que eram meus amigos que não estavam comigo, assim, porque eles queriam inspirar muita gente, não conseguiram, mas então eu tenho esse sonho, assim, eu nutro o sonho de muitos meninos que foram assassinados e estão junto comigo, assim. E é um sonho que eu vou levar pra mim, assim, cada trabalho que eu vou fazer, enquanto eu sei que eu tô em minoria, eu vou estar representando eles, eu e muitas pessoas que vão se inspirar, assim.